Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa noite de adoração. Você que está chegando, se acomode, para que juntos nós possamos, como corpo de Cristo, celebrar ao nosso Rei Jesus. Se estamos aqui nessa noite é porque Ele nos trouxe, porque Ele nos convidou para um banquete. E que você esteja preparado para esse banquete do Cordeiro, onde estaremos celebrando, cantando, louvando, recebendo, ministrando e sendo cheios da presença do Espírito Santo aqui neste lugar. O que mais importa neste lugar é a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus Cristo em nossos corações. Todas as outras coisas são substituíveis, são coisas que sim, são boas, mas não fazem a diferença final. O que faz a diferença final é se aqui existe um povo sedento pela presença de Jesus, amém? E eu espero que você esteja com sede, com fome, e que você esteja disposto a servir a Jesus neste lugar, através das suas palavras, através das suas mãos levantadas, através da sua oração, através da sua atenção na palavra. Você venha se colocar de pé agora junto comigo, e que juntos nós possamos celebrar ao nosso Deus. Uma igreja que canta, uma igreja que celebra, uma igreja viva, que nós viemos a fazer isso juntos agora. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto.
és o nosso Rei, Jesus. Tu és a luz que brilha em meio às trevas. Tu és o Cordeiro de Deus que venceu e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, intercede em nosso favor e tem todo amor, toda paz, abundância de alegria. E é também o nosso Rei, o Rei Jesus, que governa sobre todos os povos. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, tu és o Rei. Hey, tu és o Rei. Aleluia. Senhor, é a tua igreja cantando, é a tua igreja celebrando o seu nome, é a tua igreja declarando o seu poder contra as trevas, é a tua igreja declarando a tua santidade, a igreja declarando a dependência dela do Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, enquanto essa igreja essa noite que se reúne nesse espaço, enquanto essa igreja essa noite que se encontra nesse lugar estiver cantando e adorando, se mova em nosso meio, Pai, habite em nosso meio, se revela em nosso meio, porque a tua igreja está cantando ao Senhor e está adorando o teu santo, bendito e maravilhoso nome. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor para todos sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio cantar com a gente. Queria dizer uma coisa para você: se você tivesse ficado em casa, ia faltar um importante elemento no nosso lindo coral essa noite. Que bom que você veio. E eu gostaria de ouvir, e eu tenho certeza que os céus ainda mais uma vez a igreja cantando, tua igreja canta a ti, mas apenas a voz dessa igreja, acompanhada aí por os instrumentos, mas cantando e declarando que a igreja ergue a voz para declarar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, que Ele é o dono de tudo, passando pelas nossas vidas e de todo o universo, toda a glória pertence a Ele. Então, se você veio aqui essa noite e decidiu estar aqui, você faz parte desta igreja que canta ao Senhor Jesus, e nós vamos declarar isso junto mais uma vez. Vocês podem me ajudar aí, por favor, gente? Vamos lá? Tua igreja Sim, Jesus. canta a ti, ergue a voz pra Isso. Erga sua voz, declare isso. Bem alto, esse nome tão lindo. Não há um nome tão lindo como esse. Um só povo. Essa verdade absoluta. Aleluia, que Ele é o Rei, que Ele é o Rei, e não há outro, e não há semelhante. A ti a glória, a honra e o louvor ao nome de Jesus. Uma salva de palmas a Jesus novamente. Aleluia, glória a Deus. Bom, você não veio sozinho cantar nesse coral, então tem pessoas lindas, maravilhosas, cheirosas, simpáticas, corintianos e palmeirenses ao seu perto de você. Cumprimente essa pessoa, dê a elas boas-vindas, diga que bom que você está aqui, que bom que você chegou aqui nesse lugar, seja bem-vindo, bem-vinda. E você que adora conosco em casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o Senhor ministre ao seu coração e fale a sua vida essa noite poderosamente. Isso, pode se assentar por gentileza. Queremos dar as boas-vindas a todos nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesse lugar, especialmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Obrigado por você estar aqui conosco, sinta bem-vindo e volte outras vezes para celebrar conosco. Ficamos honrados com a sua presença.
E quero aqui estender uma gratidão especial por você que esteve participando da nossa Festa das Nações. Nós tivemos agora nesse final de semana, sexta e sábado, a nossa Festa das Nações, tradicional aqui na cidade, que voltou depois de 3 anos quase, né? A última foi em abril de 2019, imagina só. E agora nós tivemos a oportunidade de retomar isso e foi algo espetacular. Deus nos presenteou com um lindo clima e também com lindas pessoas que vieram prestigiar o nosso evento. Quero agradecer a você que veio participar, você que veio servir. Nós tivemos centenas de mãos servindo nesse lugar para que a festa pudesse acontecer. E para nós é sempre uma honra ver uma equipe que abraça a causa e faz com tanta excelência nesse lugar. Mas queria agradecer também você que doou, que você de alguma maneira doou do seu tempo, que também sabemos que quando você doa do seu tempo, você também doa do seu dinheiro. E você que também doou financeiramente para que a festa pudesse acontecer, muito obrigado pela sua participação. Com certeza isso foi de grande importância para nós e com certeza isso trouxe essa excelência que você viu acontecendo na sexta e no sábado. Comida de altíssima qualidade, som de altíssima qualidade e um povo de excelência servindo às mesas. Isso foi fantástico enxergar aqui nesses 2 dias que aconteceram aqui nesse lugar. E nós louvamos a Deus por essa liderança, por essa igreja e por você ter participado conosco. Se você não participou, perdeu. Mas ano que vem tem outra, se Deus quiser, e aí você vai ter a oportunidade de participar também. Quero também lembrar você que nós estamos em plena campanha de eleição para os presbíteros e diáconos e diaconisas da nossa igreja. A nossa igreja tem 2 grupos de oficiais, presbíteros ou presbiterato e diaconia. São compostos de pessoas que são eleitas pela igreja para servir em determinados setores. Os presbíteros na área administrativa, os diáconos e diaconisas na área de ação social da igreja. Quando você elege pessoas para esses cargos, você está dizendo, eles me representam nessas funções. Então nós, como presbíteros aqui nessa igreja, nós não reunimos a igreja para fazer decisões diárias e cotidianas. Nós reunimos quem você elegeu, a diretoria. E esse ano você vai eleger 9 nomes, 9 presbíteros para ocuparem essa cadeira de decisões aqui da nossa igreja, porque o pastor não decide sozinho, é um colegiado de pessoas eleitas pelos membros da igreja. E da mesma forma, os diáconos e diaconisas também exercem sua função a partir da eleição que a igreja oportuniza a eles. Como que nós fazemos? Começamos agora esse mês, tá bom? Esse mês você vai indicar o nome de uma pessoa. Hoje é a última vez que eu indico detalhe por detalhe, mas aí a semana que vem eu vou dizer, não esqueça de indicar o nome para o seu presbítero, para o diácono ou a diaconisa da igreja. Você que é membro da igreja, pode indicar qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha alguns critérios básicos. Ser no mínimo 3 anos membro da nossa igreja, ter bom testemunho perante a sociedade e pelo menos ter boa participação nas nossas programações da igreja, porque pede-se de diáconos, diaconisas e presbíteros que tenham disponibilidade para servir nas atividades da igreja também. Então vai pensando, quem você gostaria que fosse seu representante? Você quer se indicar? Você gostaria de participar? Pode fazer também. Eu queria colocar o meu nome aí à disposição. Isso é bom, é bênção. Mas tem que fazer isso através da secretaria, tá bom? Pode fazer hoje, durante a semana, até o final do mês, é o tempo de indicação para os oficiais da nossa igreja. E na quarta-feira, agora pela manhã, dia de oração, eu convido você para estar conosco às 6h30, 7 horas, é o momento de nós buscarmos Deus juntos, e sempre termina em ponto, com um café delicioso, maravilhoso, e eu queria convidar você a estar conosco nessa quarta-feira, às 6h30 da manhã, para a nossa manhã de oração. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, mas não sem antes agradecer a Deus pela vida dos nossos papais. Feliz Dia dos Pais a você que é pai, para você que perdeu o papai recentemente, minhas condolências, meus sentimentos. Nós vamos orar que Deus conforte seu coração. Para você que tem um pai distante e não pôde dar um abraço, nós vamos orar por isso também. Mas parabéns a todos os papais. Eu queria que vocês colocassem em pé, você que é pai nesse momento, eu quero orar com você, por favor. Isso, que bênção. Aí os papais. Senhor, quero agradecer a Ti pela vida desses homens, que são sacerdotes da sua casa, homens de referência para os seus filhos. E Pai, se alguém tem necessidade de sabedoria, a Tua palavra diz, peça, porque receberá do Senhor livremente. E nós pedimos como pais, sabedoria, porque nós precisamos para esses dias. Tanto para filhos pequenos, como para filhos crescidos. Quanto para filhos que estão em casa, aqueles que já saíram dela. Nós pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria dos céus, para que possamos indicar o caminho do Senhor para os nossos filhos, seja por palavras ou por atos, que nós sejamos uma bênção na vida dos nossos filhos. Obrigado por cada pai, que o Senhor sustente a fé, a alegria e a esperança. Se tem alguém aqui que perdeu o papai recentemente, ou alguém que está sofrendo com a distância de um pai, ou alguém que infelizmente não teve a oportunidade de conhecer nem o seu pai,
Senhor, conforte esses corações, abraça com a sua causa. É uma data difícil, constrangedora, mas o Senhor, com o teu Espírito Santo, pode mostrar que o Senhor é o Pai dessa pessoa, o Senhor é o Pai por excelência. Então louvado seja o seu nome, Senhor, pelo ser o nosso Pai, e obrigado por dar paz segundo o seu coração aqui a esse lugar, em nome de Jesus, amém. Continue em pé, por gentileza, parabéns, Deus abençoe. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Se tem um papai perto de você, você pode dar um cumprimento a ele, dizer Feliz Dia dos Pais para ele, pode fazer isso? Isso, Feliz Dia dos Pais. Você que adora em casa, Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe sua vida grandiosamente em nome de Jesus. E nós vamos devolver, queridos, dízimos e ofertas. E vamos fazer isso com alegria essa noite, sabendo que os recursos são dados por Deus, estão em suas mãos para honrar o nome de Jesus. Então, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, você pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente devolver seu dízimo e sua oferta. Me seguirão por todo sempre, sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor. Lugares verdejantes, refrigera o meu coração. Conheço a voz do meu amado e ele me diz que não é em vão. Posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Pastor, por isso celebramos a Ele, Jesus Cristo, que anda conosco no vale da sombra da morte, que em todos os momentos está ao nosso lado. Bondade e misericórdia estarão ao nosso lado todos os dias e eternamente habitaremos na casa dEle, pois vale muito mais um dia em teus atos do que 1000 em outro lugar, e que nós possamos celebrar eternamente na casa de Deus, diante de Cristo, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Aplauda Ele, nosso pastor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor tem cuidado de nós. Em todos os momentos o Senhor tem nos olhado com carinho, com cuidado. Assim como um pastor protege
as pequenas ovelhas, o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem cuidado. E nós queremos ficar mais perto de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus de amor, sabendo que o Senhor é um Pai de amor, sabendo que o Senhor é um Deus de toda bondade, misericórdia. O Senhor não é um Deus que nos deseja mal. O Senhor não é um Deus que quer nos julgar, que quer derramar a sua ira sobre nós, porque a ira já foi derramada na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou nossas dores, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si a nossa culpa, Ele levou sobre si tudo o que nos mantinha indigno diante da sua presença. E hoje, no Santo dos Santos, Pai, nós queremos declarar: Abba, Pai, derrama sobre nós mais o Seu Espírito, venha sobre a Tua igreja. Esse é o mover do Espírito Santo em nós. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das Tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das Tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Nós estamos aqui, Teu povo, vem com o Teu agir. Corações são Teus, vem com o Teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das Tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Corações são Teus, vem com o Teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, este é o mover, este é o mover do Espírito em nós, este é o mover, este é o mover. Nós cremos em Ti. Creio em milagres nesse mover, eu creio em cura nesse mover, eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Eu creio em milagres nesse mover, eu creio em cura nesse mover. Creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Eu creio em milagres
milagres nesse mover. Eu creio em cura nesse mover. Eu creio em milagres nesse mover. Que vem ao céu. Eu creio em milagres nesse mover. Eu creio em cura nesse mover. Eu creio em milagres nesse mover. Que vem ao céu. Esse é o mover. 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 Peça pelo Espírito nessa noite. Vem, Espírito de Deus, venha sobre nós. Peça mais dele, peça mais. Espírito, vem sobre nós. Vem encher os nossos corações. Vem tocar onde nunca foi tocado. Venha, venha ministrar aos nossos corações. Movimenta, move as águas, move as águas. Move as águas neste lugar. Destampa os ouvidos, abre os olhos para as verdades espirituais, para as nossas vidas. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos, grandeza. Existe muito mais da presença dele. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover. Vamos declarar só as nossas vozes. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Obrigado por nos visitar, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque no meio dos louvores o Senhor habita, nos meios dos louvores do teu povo, o teu Espírito habita. E aqui existe um povo sedento, existe um povo que quer mais de ti, Senhor. E que agora a palavra venha, Senhor, ministrar aos nossos corações, penetrar no nosso coração. E que não seja só um momento aqui, mas que nós venhamos a levar este momento para as nossas casas, para as nossas vidas. E que esse mover do Espírito Santo esteja sobre nós em cada minuto, em cada momento. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Esse é o mover do Espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar.
Esse é o mover, nós acabamos de dizer aqui. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos conduzir a esse momento. E esse também é um tempo de crescer. Nós estamos numa série de mensagens que começa agora, que tem por título Tempo de Crescer. E a ideia é que a gente possa crescer em 3 áreas da nossa vida. A primeira delas é crescer em intimidade com Deus. Esse é o nosso primeiro propósito, o nosso mais firme propósito, como visão da igreja, crescer em intimidade com Deus. Então, nós vamos conversar durante todo o mês de agosto sobre essa temática, crescer com ou em intimidade com Deus. Imagine só que eu chegasse aqui hoje à noite, nesse culto. Pode acender essas luzes do fundo para mim também, fazendo favor? Eu não estou vendo isso, obrigado. Imagine só que eu chegasse hoje à noite, olhasse aqui para você e falasse assim: olha, essa madrugada eu tive um tempo de qualidade, um tempo maravilhoso de oração com o meu cheiroso. Imagina só, qual seria a sua reação? Essa madrugada tive aquele tempo precioso, de profunda intimidade com o meu Deus todo cheiroso. Como você sentir com esse tipo de palavra, com esse tipo de abordagem? Não é meio constrangedora? Alguns podem até estar dizendo: pastor, isso é totalmente inconveniente, isso é muito irreverente, inclusive. Tem pessoas que não conseguem, inclusive, lidar com a palavra você para Deus. Interessante, uma pessoa um dia chegou e falou para mim: pastor, precisa tirar aí da tela da igreja essas músicas, todas essas músicas chamam Deus de você. Tudo que fala Deus, você é bom, Deus, você é maravilhoso, tem que trocar. Não pode falar com Deus nesses termos tão irreverentes. É muito informal demais, pastor. Então, se eu chamar Deus de cheiroso para você, falar: eu orei essa madrugada toda com o meu cheiroso, como você poderia entender isso? Você que já tem dificuldade de usar um outro pronome de tratamento com Deus. Como isso cai ao seu coração? Bom, eu não chamo Deus de cheiroso, tá bom? Só para você saber. E também não tem problema se você chamar, se é uma forma de você se dirigir a Ele. A verdade é que eu quero só ilustrar um fato importante aqui. Que Jesus disse uma palavra tão, ou até mais, constrangedora, irreverente, e até mesmo, vou usar a palavra indecente. Até uma palavra indecente para aquele grupo de pessoas que envolveu para ouvir os seus ensinos durante aproximadamente 3 anos. Quando Jesus inaugura o seu ministério, ele usa uma palavra tão incoerente, tão inconveniente para a religião da época, que soa como essa: o meu cheiroso, que soa com esse tom de irreverência, com esse tom de informalidade. Que palavra é essa que Jesus usa para que nós possamos nos referir e nos referenciar a Deus? Qual é essa palavra? Daqui a pouco a gente vai para ela. Antes, a gente precisa saber qual é o contexto que Jesus lançou essas palavras. E por que ela foi tão mal compreendida? E por que ela causou um choque na multidão que o ouvia? Sim, causou um choque, causou um desconforto geral, porque não soou bem quando ele usou esse termo. Bom, vamos olhar para o contexto que Jesus está elaborando e espalhando essa palavra. Ele está no contexto judaico. E no contexto judaico, nós temos a religião mais formal, mais legalista e mais prescritiva que nós possamos ter conhecimento. Sim, a religião judaica é uma religião cheia de obrigações, de regras, com uma grande e imensa legislação. Se você olhar, por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, como Levítico, Deuteronômio, são todos livros que trazem as prescrições, as ordenanças, e os judeus tiveram a capacidade de aumentar ainda mais esse fardo, ao ponto de criaram 648 mandamentos, além do que a Bíblia já trazia para eles naquele período. Então, uma religião severa, rígida, uma religião muito formalizada e que se orgulhava de ser profundamente reverente. E não era para menos, porque eles receberam esse seguinte mandamento nas tábuas dos 10 mandamentos dados por Moisés lá no Monte Sinai: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Imagine só que esse povo recebe das tábuas dos 10 mandamentos, entre o não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás, não roubarás. Entre todas essas prescrições estava dizendo: não tome o nome de Deus em vão. Que ele não seja uma palavra maldita pela sua boca. Então, quando os judeus receberam isso, houve certamente reverência, temor
respeito. O nome de Deus é um nome santíssimo e um nome que deve ser bem usado. E qual é o nome de Deus? Bom, esse é o grande problema. Na Bíblia nós não temos um nome específico de Deus. Nós temos lá um tetragrama que é chamado, são 4 consoantes compostas de Y, H, W, H. Eu pergunto para você, como é que a gente pronuncia esse nome? Y, H, W, H. Seria mais ou menos assim, né? Arranhou a garganta. Sem vogais é praticamente incompreensível aos nossos ouvidos. Mas um judeu nativo, que aprendeu desde pequeno que a sua língua é concentrada e concisa, e que ela não usa vogais, ele sabe exatamente quando ele bate o olho o que significa aquela palavra, porque ele já ouviu essa palavra várias vezes. Então ela faz sentido para ele, ele consegue pronunciar, colocando sons de vogais, mesmo que ela tenha só consoantes. O problema é que o nome de Deus não teve esse privilégio. Porque as primeiras pessoas que receberam o nome de Deus tiveram tanta reverência, tanto temor, tanto respeito com esse nome, que eles não pronunciavam o nome de Deus. Quando chegava nesse tetragrama YHWH, eles diziam Adonai, que significa em hebraico Senhor. Com medo de usar o nome de Deus em vão e de estar usando esse nome de uma maneira irreverente, eles resolveram substituir e colocar a palavra Adonai. Então as primeiras pessoas que conheciam esse nome, sabiam o que ele significava, por isso que existem os testemunhos de Jeová, que dizem que o nome verdadeiro de Deus é Jeová. Bom, ela compreende as consoantes, mas nós não sabemos as vogais. Pode ser Jeová, Iojová, O Jeová, pode ser Iavé, Javé, Iehova. Existem múltiplas possibilidades colocando vogais. Mas os primeiros nativos sabiam o que significava aquela palavra e como pronunciar. O problema é que eles não pronunciavam mais. A geração seguinte não ouvia esse nome. Quando eles olhavam, eles não sabiam mais como pronunciar. E hoje lá estão os judeus que não sabem, eles sabem qual é o tetragrama, mas não sabem qual é esse nome, como pronunciá-lo. Interessante, né? Por causa da reverência, não é para menos. Quando alguém fosse registrar o nome de Deus, o escriba, o copista da Bíblia, ele estava lá copiando e chegava no nome santo de Deus, o tetragrama que eu acabei de te dizer. Sabe o que ele fazia? Ele deixava a sua pena, se ajoelhava, lavava as mãos, banhava o rosto, fazia uma oração e depois escrevia o nome santo de Deus. Depois ele chegava no nome santo de Deus novamente, ele fazia a mesma coisa, se ajoelhava, lavava as mãos, lavava o rosto, orava e escrevia o nome de Deus. Tem versículos que a palavra Iavé ou Iehova, esse tetragrama, aparece 4 vezes. Por isso que demorava para escrever a Bíblia. Agora, foi isso que Deus pediu para eles? É esse tipo de reverência? É esse tipo de preocupação? Tomar o nome de Deus em vão seria simplesmente não pronunciar esse nome? Porque nós somos acostumados, oh meu Deus querido, meu Deus. Na nossa boca o nome de Deus é tomado em vão quase que todo tempo. Meu Deus, que macarronada boa. Meu Deus, quase que eu morri. Meu Deus, olha esse cachorro feio. Deus está em todo lugar, parece, na nossa boca. Mas para o judeu é terrível. Não pode falar esse nome. É impossível. Mas era isso que Deus estava pedindo, não tomar o nome de Deus em vão, é substituir esse nome e não mencionar de maneira alguma, porque é um nome santo. Deus tem que ser reverenciado, Deus tem que ser respeitado, é um nome temível. Será que era isso? Porque a religião judaica então se transformou numa religião de afastamento de relacionamento com Deus. Um Deus que se revelou com eles no êxodo do Egito, um Deus que se mostrou para eles como Deus protetor no deserto, o Deus que os conduziu para a terra prometida, o Deus que os trouxe de volta depois do cativeiro, o Deus que se mostrou para eles terno, amoroso, compassivo e perdoador. Mas todo o tempo os judeus começaram a reagir com uma religião prescritiva, cheias de obrigações, cheias de regulamentos, e que não passava disso. Eles se orgulhavam de ter uma religião de alta reverência, mas sem nenhum relacionamento. Eles conseguiram sim ter uma religião de reverência. Tinham as vestes sacerdotais, as leis do sacrifício, as leis de posição do templo. Eles tinham todas as prescrições, como guardar o sábado. Não podia dar mais do que 25 passos. Não podia tirar o jumento que estava talvez na cerca do vizinho ou no campo do vizinho. Não, eles tinham todas as regras para não profanar o nome de Deus. O problema é que eles se tornaram burocráticos, religiosos, se transformaram frios, distantes, apenas cumprindo as suas obrigações, mas sem nenhum relacionamento. Então eu quero dizer uma coisa para você, o ponto central é:
Aquilo que eles se orgulhavam de ter, que era uma religião altamente reverente, se transformou numa atividade sem nenhum relacionamento. E eu pergunto para você, você que é casado, vai saber responder isso. O que você preferiria como homem? Eu vou perguntar primeiro aos homens. Uma esposa que te amasse ou uma esposa que cumprisse as obrigações dela como mulher? Em todos os sentidos. O que você preferiria? Vou perguntar para a esposa. O que você preferiria? Um homem que te amasse ou um homem que cumprisse todas as obrigações como homem da casa e como seu marido? Bom, a verdade é a seguinte. Se você tiver uma pessoa que cumpre todas as obrigações da sua casa, não deixa de ser ruim. Mas a verdade é que não é o fundamental ainda, porque não há relacionamento. Ele paga a conta, ela cumpre as obrigações, ela cuida dos filhos, ela faz a parte dela, você faz a parte sua, mas não há relacionamento, então não há casamento. Porque o casamento parte do princípio do relacionamento. E se o seu marido te amar, ou se a sua esposa te amar, é muito mais provável que ele cumpra com as obrigações, do que uma observância cega e obedecer a obrigações sem nenhum relacionamento. Era o que Jesus estava assistindo durante todos esses milênios, o povo do Antigo Testamento carregar sobre os seus ombros. Jesus assistiu durante toda a eternidade, porque Jesus não apareceu na história, queridos, quando a Bíblia chegou no Novo Testamento. Jesus não apareceu quando ele nasceu da Virgem Maria. Jesus é eterno, coeterno com o Pai. Jesus sempre esteve na eternidade. Jesus se manifestou no Antigo Testamento. E Jesus viu essa religião se tornando cada vez mais reverente, mas também cada vez mais distante. E quando Jesus chega na terra e vai dar o seu primeiro ensinamento, chamado de Sermão da Montanha, ele não aguenta. Faz milênios que ele está com esse grito entalado na garganta. Há milênios que ele está vendo um povo cheio de obrigações, prescrições, rituais, sacrifícios, mas que não tinham relacionamento nenhum com Deus. Há milênios que esse povo se orgulhava da sua religião, mas não tinham nenhum tipo de intimidade com Deus que os chamou para ser próximo, para serem próximos dele. Então, quando chega em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus dá o brado de vitória. Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de ficar orando nas sinagogas. Quem é que Jesus está atacando aqui, queridos? A religião institucionalizada, formalizada, burocrática, cerimonial, ritualista, que não mencionava o nome de Deus, mas que também não tinha nenhum relacionamento com Ele. Uma religião que se prezava na reverência, mas que não tinha nenhum tipo de intimidade. E Jesus diz: quando vocês forem conectar com o meu Pai, ou quando vocês forem se conectar comigo que sou Deus, vocês não vão fazer como os hipócritas, como os religiosos, que ficam nas sinagogas, nos templos, nas igrejas, achando que tem algum tipo de relacionamento com Deus. Não, vocês não vão fazer como eles. Porque eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, preste atenção nisso aqui, queridos. Olha a mudança de ambiente. Sinagoga, templo, sacrifício, sacerdote, prescrições, regras. Jesus fala o seguinte: mas quando vocês, que me conhecem agora, porque eu sou o Pai, eu sou o próprio Deus, quando vocês forem orar, vocês vão entrar no quarto, vocês vão fechar a porta, vocês vão orar ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Eu pergunto para você, de onde vem a imagem? Quarto, porta, secreto e Pai. De onde vem essa imagem, queridos? Fala para mim. Quarto, porta, secreto e Pai. Da onde Jesus tira essa imagem? Casa. Não do templo. Não das leis dos sacrifícios. Jesus pega essa imagem e diz: se vocês querem ter algum tipo de relacionamento profundo com Deus, esqueçam as prescrições, as ordenanças. Porque o que eu quero que vocês entendam é que intimidade se constrói no quarto, com as portas fechadas, em secreto, e com o Pai que está nos céus. Olha como muda o ambiente, como muda o sentido de relacionamento com Deus. Mas Jesus não para por aí também não. Ele diz: esses aí são os hipócritas, são os religiosos. Mas tem um povo aí que não são os religiosos, são os pagãos. E aí Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 7: mas quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Não é assim que funciona. O que é repetir a mesma coisa, queridos? Bom, como eu não fui
cristão a minha vida toda, eu posso dizer para você o que é ficar repetindo a mesma coisa: é cumprir penitências, é fazer sacrifícios pessoais, autoflagelos, dizendo: Deus me olha, e aí Deus me veja. E Jesus fala: não fiquem fazendo como fazem os pagãos. Essas pessoas não conhecem a Deus. Eles não têm um sistema de regras, eles não têm um sistema de ordenanças, mas eles também não conhecem nada de Deus, porque eles acham que serão capazes de conquistar ou trazer alguma coisa de Deus através da sua própria atitude. Então eles pensam que por muito fazerem, ou por muito falarem nesse caso, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai, que sabe o que vocês precisam, mesmo antes que vocês o peçam. O que Jesus está fazendo aqui, queridos? Ele está preparando o ambiente, porque Ele vai jogar a palavra agora. Lembra a palavra que eu falei que iria escandalizar muita gente? Logo no começo do seu ministério? Ele prepara a sua audiência. Os ouvidos estão atentos. Espera aí. Não podemos ser hipócritas como os religiosos, mas também nós não somos pagãos como aqueles que não conhecem a Deus. Quem nós somos então, Jesus? Jesus está preparando o ambiente, cria a atenção da sua audiência, todo mundo já está preparado. E agora, Jesus, como a gente faz para resolver isso? Jesus falou: já te dei a palavra, já te dei a resposta. Não é templo, sacrifício, sacerdote, é quarto, porta, Pai. Não é templo, sacrifício, sacerdote, é quarto, porta, Pai. É esse ambiente que dá o relacionamento. Então Jesus, capturando a ideia a atenção daquele público, Ele lança agora e sacramenta o final. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O resto você já conhece, não conhece? Só que essa palavra, queridos, é uma das palavras mais fortes e mais poderosas das Escrituras, que trouxe um profundo escândalo para aqueles que ouviram a primeira vez. Sim. Quando Jesus falou: vocês vão orar, Pai nosso que estás nos céus, eu vou traduzir para você o que Ele estava dizendo. A partir de hoje, quando você orar, você vai para o seu quarto. Você não vai na igreja, você não vai no culto. Você vai entrar no seu quarto e vai falar: cheiroso meu, escuta a minha oração. Foi isso que os fariseus, que os religiosos entenderam quando Jesus falou Pai Nosso. Porque Deus nunca foi tratado assim na Bíblia toda. Eles não conseguiam compreender ou ter a concepção de que Deus era Pai. Ah, pastor, errou. Errou porque no Antigo Testamento existem muitas referências que Deus é como um pai. Exatamente, e eu encorajo você: encontre todas as referências na Bíblia que diz: Deus é como um pai que perdoa o filho. Como um pai eu te carreguei no colo. Sim, tem um monte, mas é sempre no sentido metafórico, no sentido de figura de linguagem, no sentido do comparativo. Deus é como um pai. Jesus fala: Ele não é como um pai, Ele é o nosso pai. Ele é nosso. Agora, olha a palavra que Jesus usa, que causa um choque. Jesus usa a palavra hebraica para pai, que é Abba. Uma pequena palavrinha, mas que é cheia de significados. É uma palavra simples, mas tão simples, que os judeus não sustentaram isso. Só isso. Mas e o dízimo, pastor? Mas e as oferendas? E o sacrifício? E a penitência? E a confissão dos pecados? Mas e as ofertas? Só isso? Jesus diz assim: se vocês querem ser aceitos por Deus, vocês vão entrar no quarto e vão orar assim: Pai meu, Pai seu, Pai nosso. Essa palavra é a palavra mais simples do vocabulário hebraico. Sabe por quê? Porque é a palavra mais primitiva. É a primeira palavra que toda criança fala. A criança não precisa ser inteligente, ela não precisa desenvolver o seu senso decisório, ela não precisa ter uma maturidade cognitiva. Ela simplesmente solta essa palavra dizendo Abba. E o pai sabe que é com ele. O pai sabe que ela está se direcionando a ele. É a palavra simples, queridos. O que Jesus está falando é o seguinte:
Essa religião cheia de aparatos, de paramentos, de ritual, de cerimonial, se transformou num peso, num complexo, porque o relacionamento com Deus é simples ao ponto de você chamá-lo de pai. É simples como uma criança que balbucia palavras desconexas. Uma religião cheia de complexidades. É trocada por um relacionamento íntimo, próximo e profundo. Abba, e o pai já sabe que falou com ele. Quando as crianças nasceram lá em casa, a gente já foi para disputa, né? Eu acredito que isso aconteça com vocês também. Quem é que eles vão chamar primeiro? Papai ou mamãe? E aí nasceu a Aninha. E a Aninha, vai falar. Não, falou mãe, não, falou pai, não. Aí um dia ela falou certinho, ela soltou as palavras e nós entendemos o que ela quis dizer. Falou, não tem, é indiscutível. Ela olhou, ela estava no bebê conforto assim, e ela, coca. Ela está ali, não me deixa mentir. Bom, é uma frustração. Mas a segunda palavra foi assim, é pai. Falou pai, é comigo que ela estava chamando. Mesma coisa com o Heitor. É balbuciar, não é palavra, queridos. Os judeus entendem que essa é a palavra primitiva de toda criança que se refere ao pai. Então qualquer criança faz é aba. É simples, é infantil, é inocente, é puro, mas é altamente relacional. Porque onde é que a palavra aba acontece? Dentro de casa. Onde é que ela aparece pela primeira vez? No relacionamento íntimo. Onde é que ela é mais utilizada? Dentro do lar. A religião judaica perdeu o propósito dela quando ela transformou uma reverência fria e sem sentido, cheia de obrigações, em detrimento, ou melhor, e deixou de usar a intimidade e o relacionamento profundo com Deus. Abba é a palavra simples que nos conecta a um relacionamento profundo com Deus. Por isso, queridos, que a comunidade de discípulos de Jesus é uma comunidade completamente diferente de qualquer religião do mundo. Nós não podemos nos igualar. Eu vejo igrejas que traz o talude, traz o quepá, traz a menorá, todos esses instrumentos judaicos para dentro da igreja, se orgulhando de ter uma raiz judaica. Não, irmãos, nós não temos conexão com o judaísmo. Nós somos cristãos. Jesus nasceu no território judaico, mas nós somos de Cristo. Nós não somos islâmicos, nós não cultuamos a Alá, nós não oferecemos nada a Shiva, a deusa dos hindus. Não, nós não oferecemos nenhum tipo de oferenda, nada, porque o nosso relacionamento com Deus é inovador, revolucionário. Nós somos cristãos e chamamos Deus de Pai. Nós temos um nível de conexão e de intimidade que nenhum lugar do mundo pode usar, só quem é de Jesus que pode usar. Por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz assim: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quem é que entrava no Santo dos Santos, queridos irmãos? O sacerdote. Quantas vezes ele entrava? Qual sacerdote? O sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos chefes, o único. Quantas vezes ele entrava naquele Santo dos Santos? Uma vez por ano, amarrado ainda pelos pés, com uma cordinha e com sinetes nas orlas da sua veste. Porque se ele tivesse com pecado e morresse lá dentro, o pessoal arrastaria ele com cordinha. Parou de balançar o barulho, ou parou de fazer barulho, balançar o sinete, morreu. Pode puxar o cadáver. Essa é a figura do Santo dos Santos. Aí o Hebreus vem e diz o seguinte: temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Já parou para pensar nisso, irmãos? Aí a gente fica dependendo de pastor para orar. A gente fica dependendo de um culto para ter relacionamento com Deus. A gente fica dependendo de algum movimento religioso, ou algum congresso, ou algum despertamento para dizer, agora eu quero Deus. Não, irmãos, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, para avançar no lugar onde o sacerdote só pisava uma vez por ano. E o sumo sacerdote, nós podemos fazer isso diariamente. Porque o texto diz no versículo 20, tendo Jesus, que rasgou o véu e nos abriu um novo e vivo caminho, Abba. Novo e vivo caminho, Abba, nosso Deus é Pai, meu Pai, para que nós possamos então avançar para o relacionamento com Deus. É isso. Temos ousadia, queridos. Ousadia para ter intimidade com Deus, para crescer em profundidade com Ele, ousadia para chamá-lo de Pai, ousadia para entrar no secreto, ousadia para falar com Ele, ousadia para ter relacionamento.
Agora eu acredito que você esteja aí exatamente agora, olhando para mim dizendo, mas por que eu não sinto isso? Por que eu não vivo esse nível de autoridade? Por que eu não tenho esse nível de ousadia? Porque, pastor, para mim, você dizendo aí no seu coração, eu estou muito mais parecido com os hipócritas da sinagoga, porque eu preciso de sentimento religioso, eu preciso que alguém diga o que eu tenho que fazer, eu preciso que alguém fale, venha trazer o dízimo, venha levantar suas mãos, agora cante novamente. Eu preciso que alguém diga o que eu faço, pelo amor de Deus, porque sem religião eu não vivo. Ou talvez você esteja dizendo, eu nunca vivi esse Deus. Eu cresci numa igreja severa, rígida, que falava para mim que era assim, não podia isso, não podia aquilo, era ponto, e não podia discutir mais. Eu não consigo ver Deus dessa maneira tão informal, flexível. Pai? Por que será, queridos, que nós temos tanta dificuldade de ter essa ousadia de entrar no Santo dos Santos e chamar o nosso Abba? Bom, você não é o primeiro se você está com essa dificuldade. Fica tranquilo aí. E nem será o último. Nas Escrituras nós temos um problema sério. Porque essa comunidade de discípulos que começou chamando Deus de Abba, que foi revolucionária, uma comunidade que era conectada não pela religião judaica, mas pelo fato de eles serem filhos amados de um pai amoroso, ela começou a perder também o seu foco, começou a se desgastar. O cristianismo nasceu nessa identidade, queridos. Nós somos filhos de um pai amoroso. É isso. O cristianismo nasceu com esse sistema. A nossa estrutura de fé é simples como Abba. Nós somos filhos amados de um Deus e um pai amoroso, que é um pai amoroso. Ponto. A primeira comunidade entendeu isso, falou, isso é maravilhoso. Só que daí com o tempo veio um desconforto, porque é difícil demais a gente ficar preso à nossa própria consciência, não é verdade? A gente precisa que alguém diga para nós assim, não pode, você tem que fazer, Deus está vendo aí. A gente precisa de alguém que coloque de novo Deus como juiz, Deus como legislador, Deus como castigador, Deus como punitivo. A gente precisa, porque a nossa carne pede, me devolve esse Deus punitivo, porque a gente não consegue viver na liberdade. Sabe por quê? Porque quando a gente entrega a liberdade de um Deus amoroso, sabe o que as pessoas fazem? Muitas vezes se perdem, porque é liberdade demais, se perde. E aí vira libertinagem, porque não sabe lidar com um pai amoroso. Já viu um adolescente? 12, 13 anos. Primeira vez que vai sair. Aí você olha para ele e fala assim, você vai mais 10 horas em casa. Você só tem 13 anos. Eu suspeito que uma criança de 13 anos pode chegar a 10 horas, mas tudo bem. 10 horas. Aí, nunca saiu de casa. Nunca deu uma saidinha, nunca foi no parquinho, nunca foi tomar um sorvete, nunca fez nada com um amigo e nada. Foi a primeira vez que foi sair com a turminha da escola. Chega meia-noite e meia. O que aconteceu? Liberdade. Filha, eu te dei liberdade para você ir. O que você fez? Você extrapolou. É isso que muitas vezes a gente faz. A hora que tira a religião, que fica dando regras assim, a gente perde limite. Fica, meu Deus, e agora? Por isso que as pessoas preferem que digam assim, não pode fazer sexo antes do casamento. As pessoas preferem que falem assim. Eu prefiro falar assim, quanto mais você amar a Deus, mais você vai se guardar para o seu marido. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai se guardar para a sua esposa. Não é o não pode, é o que o cristianismo faz, queridos, é com que ele nos conecta. Só que a nossa carne pede por um sistema dizendo, o que eu faço? Qual é a regra? Qual é a regra do jogo? E você não é o primeiro, nós não somos os últimos, mas tem uma igreja cristã que passou por isso, os Gálatas. A comunidade que nasceu chamando Jesus de Abba, olha só o que Paulo precisou escrever falando para eles. Paulo precisou reorientar, porque eles ficaram religiosos demais. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha a palavra Abba, Pai. Hebraico Abba, Pai em grego. Então vira paizinho, papai. Aí Paulo continua dizendo, olha lá o que ele vai dizer. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, deixa eu falar um pouquinho em um tom mais baixo para ver se isso faz sentido para você. Como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares? O que você está fazendo voltando atrás? Deus é Abba, você está voltando para o judaísmo, você está voltando para a religiosidade fria. O que você está fazendo, filha?
Esses princípios são fracos e sem poder. Vocês querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Ou seja, vocês estão ficando fazendo simpatia, lendo horóscopo, estão fazendo sacrifício, estão querendo fazer da festa um movimento espiritual. Não é assim não, queridos. Vocês foram libertos disso. Por que vocês estão voltando atrás? Grave essa palavra, voltando. Porque essa não foi a única igreja que Paulo precisou corrigir nisso, que estava abandonando a intimidade com Abba e se aperfeiçoando na religiosidade reverente, mais fria. Paulo precisou escrever aos Romanos também a mesma coisa. Olha o que Paulo escreveu: pois vocês não receberam, Romanos 8,15, um espírito que os escravize para novamente, preste atenção na palavra novamente temer o quê? A obrigação, a prescrição, o compromisso, temer a punição. Mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Se somos filhos, somos então herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora eu quero colocar esses dois textos, um do lado do outro, para você ver a importância deles para a sua vida e para a minha vida. Preste atenção. Duas palavras que vão aparecer nesses dois textos. Primeiro, o voltar, que eu li com você lá no versículo 9 de Gálatas, e o novamente, que vai aparecer em Romanos capítulo 8,15. Irmãos, sabe por que a gente não vive na ousadia de intimidade com Deus? Sabe por que para nós muitas vezes Deus é um personagem distante e alheio à nossa vida? Porque nós ainda estamos voltando aos velhos princípios religiosos que um dia nós fomos libertos. Estamos voltando às velhas práticas que um dia nós renunciamos. E aparece uma atração magnética com isso o tempo todo, não é? Eu quero voltar lá. Eu quero essa religião de novo. Eu quero esse regrismo, esse moralismo. Eu preciso disso. E aí Paulo fala, não, vocês não precisam, vocês estão voltando. Vocês estão temendo novamente, porque essa religião, queridos, é de alto temor. Eu pergunto para você, você serve a Deus porque você quer ir para o céu ou porque você tem medo de ir para o inferno? Já respondeu tudo. Se você serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno, é porque você faz parte do grupo de religiosos que cumpre obrigações, mas que não tem relacionamento nenhum com Ele. Mas se você serve a Deus com desejo de ir para o céu, é porque você quer ter mais intimidade do que tem aqui. Porque Paulo fala assim, agora eu vejo de uma maneira deformada, mas um dia eu vou ver de uma maneira tão plena. Aí eu quero estar lá, irmãos. Se agora, esses arrepios que eu sinto aqui, esse senso da presença de Deus já me enche de euforia, você imagina na eternidade? É intimidade. Por isso que há uma tendência carnal e religiosa de voltarmos a comer o vômito do cão, de voltarmos àquilo que nós abandonamos. Por isso nós precisamos entender que, se queremos viver em relacionamento com Abba, a gente precisa romper com toda a religiosidade vã, inútil, formal, mas que não gera intimidade nem relacionamento. Agora veja os conjuntos de palavras que vão aparecer nesse texto, gente, é maravilhoso, dá uma olhada. Nos dois textos aparecem escravos, e nos dois textos aparecem os herdeiros. O que isso significa? Que nós nos relacionamos com Deus em duas perspectivas. Ou nós somos escravos das leis e da religião, e aí não tem relacionamento com Deus, na verdade, né? Não tem nem conexão. Ou nós somos herdeiros, conectados com Deus por causa da filiação. Agora o nosso cenário mudou. Voltamos 300 anos. Brasil colonial. Sistema de escravatura aqui no Brasil a todo vapor. Dentro de uma casa existe o senhor e a sinhá, que são os proprietários de escravos e os escravizados. O senhor e a sinhá têm um senhorzinho, que é chamado de nhozinho. Uma criança de 8, 9 anos. Ele é herdeiro de toda a propriedade do seu pai e da sua mãe. Não importa o que ele faça, ele continua sendo herdeiro. E nós temos agora o filho de uma escrava, 8 anos de idade, também a mesma faixa etária. Esse escravo, esse pequeno, por mais que se esforce, por mais que faça bem feito, por mais que tente atingir um padrão de qualidade do seu serviço ao seu Senhor, ele nunca vai ser proprietário de nada, ele nunca vai agradar o seu Senhor completamente, porque ele não é filho, ele é escravo. O herdeiro não precisa fazer muito, porque ele é filho e ele é herdeiro. Você entendeu agora como é que a gente se relaciona com Deus? Tem gente que está debaixo de jugo de escravidão e não consegue conhecer Deus como Pai, porque para ele Deus é tão distante quanto um senhor feudal, que escraviza os seus pobres e humilhados trabalhadores.
Você não se sente assim com Deus? Mas eu quero dizer para você que Deus não é assim. A religião pintou Ele assim para você. A tradição que você serviu até então, e perdoe se essa igreja em algum momento favoreceu isso, desse lugar, o que eu desconfio. Mas se você entendeu assim, Deus não é um senhor de escravos. Deus é um pai que leva herdeiros ao seu trono, que concede a graça da herança. Por isso que o texto fala, ou você é escravo e vive debaixo de jugo de opressão, tentando cumprir regras, ou você é herdeiro e você é amado pelo seu pai. E quando você é amado, você obedece. Você não obedece para amar. Você é amado, então você obedece. Outro conjunto de palavras aqui, que vai aparecer nesse texto. Olha que coisa mais linda. Espírito Santo. E clamar e clamamos. Veja só. O Espírito aqui é letra maiúscula, tá, queridos? E de Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Nos dois lugares é o seguinte. Em um lugar o Espírito clama através de mim. Olha lá, ó. Aos corações o qual o Espírito clama, Abba Pai. Então em alguns momentos o Espírito está clamando dentro de mim. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu tenho conexão, eu sou herdeiro, eu sou herdeira. Em outros momentos, Romanos 8. Eu clamo, Abba Pai, eu sou filho, eu sou herdeiro. Ou seja, é isso que é orar sem cessar, de 1 Tessalonicenses 5,18. Enquanto eu estou clamando, Abba Pai, ou quando eu não estou clamando, o Espírito está intercedendo por mim, com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8,22. Então não há intimidade com Deus na prática religiosa, não há intimidade com Deus frequentando um culto de domingo à noite, não há intimidade com Deus sendo assíduo na escola dominical de uma igreja evangélica, não há intimidade com Deus ouvindo louvores e cantando dentro da igreja. A intimidade com Deus vem nisso também, mas é muito mais do que isso. A intimidade de Deus é quando eu me conecto com o Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo não há revelação de quem Deus é. Tudo que a gente vai ter é verborragia, é palavrório inútil. Sem o Espírito Santo agindo nessa palavra, tocando seu coração, visitando a sua vida, não tem revelação de Deus. Porque a intimidade só se constrói através do Espírito Santo, com a intimidade com Ele. Posso te dar um exemplo para isso, para você entender melhor? Quando a gente diz intimidade com o Espírito Santo, nós estamos falando de um relacionamento profundo, onde Deus nos conecta com a revelação dEle. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 19 diz assim, alguém já citou para mim uma vez e disse, pastor, não dá para saber o que Deus tem para mim. Não dá para saber o que Deus tem amanhã, Deus é soberano. E como diz 1 Coríntios 2,19, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já ouviu falar esse texto? Tá, até aí tudo bem. Só que esquece de falar o versículo 20, que é, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Romanos 11, versículo 32, que o Espírito sonda todas as coisas e a profundeza de Deus e nos revela. Não tem intimidade com Deus sem Espírito Santo, irmãos. O resto é tudo religião. É tudo prática, ritual e cerimonial. Se nós não tivermos uma íntima relação com essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, nós não teremos revelação nenhuma de quem Deus é para nós. E jamais avançaremos para o nível de Abba. Ficaremos sempre no nível, quem sabe, do Adonai. E talvez seja o máximo que nós possamos avançar numa religião que beira o judaísmo. Mas por fim, para terminar, lógico que se a gente cavar mais, esse texto tem mais ainda, mas por hoje tá bom demais. Filhos aparece nos dois textos e Abba Pai aparece nos dois textos. O que isso significa? Que só existe um caminho para eu ser herdeiro de Deus, me tornar filho dele. Que você se torne filha dele. Não existe outro caminho. Agora eu quero chegar ao ponto central. Será que a sua prática cristã não beira muito mais a prática hipócrita das sinagogas ou prática pagã de desconhecimento de Deus do que de fato o Evangelho de Jesus? Irmão, será que nós estamos praticando o Evangelho na nossa vida? Porque pode ser que a gente ache e pense que esteja fazendo isso, quando na verdade nós estamos praticando ou a hipocrisia da sinagoga ou o paganismo do sem Deus, quando na verdade o Evangelho é uma coisa totalmente diferente.
E eu convido você a refletir sobre isso, sabe por quê? Porque eu não quero ser julgado por Deus como um homem que acentuou a punição, o caráter inquisitivo de um Deus irado e consumidor, porque a face de Jesus mostra um Deus todo-poderoso que permite que você entre no seu quarto, feche a sua porta, fale com Ele, chame-o de Pai, de cheiroso, de meu amado, da maneira como você achar, e ainda assim Ele se revela a você. Apesar de você, apesar das suas imensas falhas, dos seus grandes pecados, apesar disso, quando você fecha a porta do quarto e quando você diz Abba, Ele sabe o que você está querendo dizer. Ele sabe exatamente ao que você está se referindo, ou melhor, a quem você está se referindo. Porque uma criança, ela não sabe nada quando ela é criança. Quando ela está no colo do pai, 9 meses, querendo já descer para engatinhar, 11, 12 meses querendo descer para andar, ela não sabe nada, ela não conhece o sistema, não tem valores formados, ela não tem lógica processada. Mas de repente, quando ela está assustada, de repente, quando ela vê alguém com o rosto familiar, ele olha e fala, papai, papai, papai. E é a palavra mais linda que eu ouço no vocabulário português. Perdão pelo Dia dos Pais, eu estou um pouco nostálgico hoje com isso, né? Mas que palavra linda, que diz, eu não conheço muita coisa daqui, gente. Eu não conheço o rosto de vocês. Eu não sei quem vocês são, eu não sei o que vocês pensam de mim. Mas aquele lá é o meu pai. Aquele lá é o meu pai. É isso que a religião tirou de nós, irmãos. Ela colocou um tanto de painéis, que são poluições visuais, que não permitem que no meio de tudo isso a gente veja aquele Abba, o nosso Pai. Então eu convido você hoje a saber que quando você ora, Pai nosso que estás no céu, você está entrando no mais profundo nível de intimidade, que chocou os judeus quando ouviram isso, que chocou os pagãos quando ouviram isso, mas que para nós que somos cristãos é a nossa maior identidade. Deus é o meu Abba, é o seu Abba, é o nosso Abba. Tenha intimidade com Ele, cresça com Ele, e não deixe que a religião com seus tentáculos sufoque e estrangule um relacionamento que deveria ser baseado em amor e não em obrigações. Troque isso essa noite. Se você tem sentido obrigada demais, pesaroso demais na sua prática da vida cristã, troque isso. O fardo é leve com Jesus. O fardo é leve com Jesus. Nós não pregamos libertinagem. Nós não dizemos que é mais fácil, só dizemos que é mais leve servir Jesus com Abba em nossos olhos do que servi-lo tentando agradar com a religião de prescrições sobre os nossos ombros. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Fechar os seus olhos, que nós vamos orar. Pai, Pai nosso que estás no céu, Deus, que palavra que nós temos da Tua revelação a nós. Entre tantas figuras que Jesus poderia ter usado, que já eram presentes no mundo antigo, dos judeus, o Senhor Jesus revolucionou dizendo, Ele é Pai. Não, Ele não revolucionou, Ele só trouxe à memória algo que o Senhor sempre foi e que nós temos a tendência de esquecer. Senhor, fala ao coração desse homem, dessa mulher que entrou aqui essa noite, que talvez tenha se esquecido de que o Senhor é Pai. Fale ao coração desse jovem e dessa jovem que talvez ainda não tenha conhecido e nem sabido que o Senhor é Pai. E o Senhor não é um Pai qualquer, o Senhor é o bom Pai. E nós vamos nos abraçar essa verdade, nós vamos cantar, declarar essa verdade, e vamos usar essa verdade para além do culto, porque o culto não é suficiente, para além da pregação, porque ela ainda é insuficiente. Nós vamos usar isso para o quarto, fechando a porta, estando em secreto, e conversando com o nosso Pai, que é o bom Pai. Nós vamos cantar essa canção, que o Espírito Santo ministre a você em nome de Jesus. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizer
dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas que só tu pode dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz para nós, para nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso Sinta esse amor. expressar. É esse amor. Jesus Cristo. É inexplicável, sim. É constrangedor, sim. É até irreverente, pode até ser para a religião, mas é o amor verdadeiro que te chama para intimidade, para ir além, para ir mais fundo, que te chama e me chama. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou. É isso que você é. É isso que nós somos. Eu sou, tu és um bom, bom Pai. Quem tu és, é quem tu és. Você pode continuar cantando isso, Sou amado só as vozes dizendo isso. por quem eu sou. É quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai. Deixa o bom Pai te abraçar. Deixa o bom Pai te mostrar e revelar quem Ele é. E veja que tamanho privilégio. Conforme a palavra de Deus diz, veja com quão grande amor Deus nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos dele. Essa é a maior prova de que o cristianismo é fundamentado numa comunidade de discípulos que são amados por um Pai amoroso. É o quem você é quem eu sou. E não deixe religião nenhuma roubar isso do seu coração e solapar, subtrair isso
da sua vida com Deus. Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, que nós queremos viver na perspectiva do nosso bom e bom Pai, que é perfeito, completo, porque pais dessa terra falham, pais dessa terra frustram, decepcionam, partem, mas o Senhor não deixa corações partidos, o Senhor não deixa colos vazios, o Senhor não deixa lágrimas sem serem enxutas, o Senhor não deixa corações despedaçados, porque o Senhor é o bom, o maravilhoso, o eterno e o mais intenso Pai que nós podemos conhecer. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana. Feliz Dia dos Pais. Mas o bom e perfeito Pai é o Pai que está nos céus. É perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.